Evangelio de Jesús, escrito por Mateos, en un libro de Mateos, o capítulo 5, versículos 1 ao 12 vamos a leer. Después vamos a leer otros versículos. Va a ver que se va a usar bastante a Bíblia. Vou falar uma coisa para você. Se um pregador não usa a Bíblia, duvide, tá? Se um pregador te está pregando e não está usando a Bíblia ou não tem uma base bíblica, abra o olho, duvide do que está falando. Agora, se um pregador começa a ler a Bíblia e se baseia na Bíblia o que está falando, então começa a confiar no que Deus está falando para você, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, falando, fazia o quê? Ensinava. Os ensinava, dizendo: bem-aventurados, ou como algumas versões vai falar, felizes, os pobres em espírito, pois deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim persiguieron os profetas que vivieron antes de vós. Pelo menos aqui se fala de 9 bem-aventuranças ou felicidades. E às vezes você viu que parece contraditório, não? Contraditório, sim. Porque como pode dizer bem-aventurado aquele que chora? Quando a gente está chorando, geralmente está sofrendo. Mas aí fala de Jesus, feliz aquele que chora. ¿Por quê? Porque será consolado. Jesus estava ciente do que precisavam aquelas pessoas. Tem um livro escrito por, vou ler aqui o nome da pessoa, porque Donald Craver, assim. E ele fala do reino de Deus, o ensino do reino de Deus, o mensaje do evangelho do reino, como dice algo contrário ao que naturalmente o humano aceita. Por exemplo, ele coloca, dice, reino de cabeça para baixo. E coloca uma pirâmide invertida, como dizendo que o reino parece que contraria todos os padrões humanos, o reino de Deus. Por quê? Ele diz assim, a pessoa que chora vai ficar feliz. Aquele que é maior termina sendo o menor. Porque o maior que faz vai servir o menor. Jesus foi exemplo. Você se lembra antes de partir, Jesus que fez com seus discípulos? Sendo que ele era o maior, ele foi e lavou os pés de seus discípulos, mostrando que ele ia servir a seus servos. E assim acontece no reino. Aquele que é maior, que pensa que não é maior, aquele que vai servir mais aos outros. Aquele que sofre persecução, diz que vai estar feliz. Perseguição. Você alguma vez esteve perseguido? Sentiu que é uma perseguição? Semana atrasada, eu fui a um programa de rádio aqui a 106.7, onde está o pastor Vilmar,
falecido pastor Vilmar e o pastor Maicon. E estavam falando da igreja perseguida. E aí me entrevistaram. Acho que alguns irmãos escutaram escutaram. O irmão Fernando ele mandou mensagem. E eu di um testemunho da igreja perseguida nos tempos da década de 70 e 80 na Argentina. A ditadura militar foi terrível. E fechou templos, fecharam igrejas. Você, se estava com uma Bíblia na mão, era preso, literalmente. Eu sou testemunha disso. Se você, como as igrejas estavam fechadas, então tinha que reunir, congregar em um lugar discreto, escondido, dentro de uma casa, não podia louvar, não podia falar nada. Mas se um vizinho denunciava a você, via o exército, a polícia militar, e pegava todos vocês e ficavam todos presos. Isso aconteceu há poucos anos na Argentina, por uma ditadura militar severa, um ultraderechismo que teve lá. E os pastores Maico e o pastor Vilmar ficaram tão surpresos que dizem: meu Deus, Brasil nunca passou uma perseguição dessa. Não falaram isso? Nós não sentimos nunca isso. Nossa liberdade é tão grande, irmãos, que nós temos liberdade para louvar em uma esquina, fazer o que quiser. Ninguém vai proibir a você fazer nada. Agora, sabe quando nós estávamos sendo perseguidos lá? Qual era nosso coração? Estávamos felizes. Porque não era porque nós estávamos cerrados, era porque nós estávamos servindo a Cristo. E gera uma felicidade porque a motivação da perseguição é Cristo. E não é porque a gente fez algo errado. E se falavam mal dos cristãos é por culpa de que a gente seguia a Cristo e não porque a gente estava fazendo coisa errada. E sabe o que aconteceu na Argentina? Eles tentaram fechar igrejas, tentaram fazer de tudo. Mas depois dessa ditadura militar, o avivamento na Argentina foi tremendo. As igrejas começaram a aparecer por todos lados. En cuanto más eles perseguían, más pessoas entravam no reino. Isso é o evangelho do reino. Onde as pessoas entendem de que em primeiro lugar está Deus e depois as outras coisas. Depois vem outro. E isso que Jesus estava ensinando nesse momento. Colocar as coisas do reino em primeiro lugar. Como ensinou nesse sermão do monte. Jesus, quando olhava as pessoas aí, disse que se compadecia. Olhava aí aos que estavam ouvindo o mensagem e disse que ele tinha tanta compaixão que veia que as pessoas estavam como se fossem ovelhas sem um pastor. Ovelhas perdidas. E era o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas mansas, humildes, estavam sendo injustiçadas, não eram consoladas. E Jesus olhava para essas pessoas e se compadecia, se colocava no lugar de elas e sofria com elas. Por isso dava esse mensagem de esperança, de alívio. Você vê as pessoas assim no mundo? Você, quando vê as pessoas que estão sem um rumo, sem uma esperança, você se sente compadecido pelas pessoas? Ou julga? Viu que a vezes temos essa intenção de julgar? Mas está perdido aquele não presta, aquele nunca mais. Como que nós, não? Já estamos dando um final para eles. Ou nos compadecemos, como decimos: olha, ele está perdido, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um consolo, de uma palavra amiga. Jesus veía as pessoas assim. E por isso dava tanta esperança. E para piorar, aqueles que tinham que ser líderes religiosos naquela época, por exemplo, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, em vez de consolar as pessoas, dar uma palavra de conforto, ¿sabe o que faziam? Colocavam uma lei pesada. Carregaban un fardo pesado para las personas que no se podía cumplir porque no tinha ley que se podía cumplir. Eran más de 600 estatutos que una persona normal no podía cumplir. Y él no solo que colocaban esos 600 estatutos, sino colocaban leyes
maiores, humanas, doutrinas humanas. Se você encontra algo parecido nessa época, não é coincidência, é fato. Tem líderes em igrejas que colocam um fardo pesado nos membros da igreja. Colocam coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, você dice, o pastor me está pidiendo esto, me está pidiendo eso. ¿Cadê? ¿Dónde que está na Bíblia? Não, é uma doutrina nossa. Ou como dizem, uso e costume, ou doutrina nossa. Tem que ser assim. A igreja quer isso e não. Cadê a Bíblia? Onde está baseado a nossa doutrina? Está acontecendo hoje. Pessoas com um fardo pesado que não conseguem cumprir as regras e doutrinas, sendo que a Bíblia é simples, como vamos a ver. É muito simples para cumprir. Jesus fez o Evangelho simples. Nós complicamos a vezes com nossas doutrinas. E aí Jesus diz que vê essas pessoas e se compadece. Se compadece. E então a quem ele começa a assinalar? Aqueles escribas, fariseus que estavam agindo injustamente. E ele condena a essas pessoas. Porque diz, vocês que teriam que dar a palavra de Deus, que teriam que ser os sacerdotes de aqueles humildes, de aqueles mansos, estão colocando uma carga pesada neles. Você não somente não estão entrando no reino, sino que não permitem que os outros entrem no reino. Porque querían que a ley se continuase cumpliendo a risca. Siendo que en Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice que a ley de Moisés era un ayo, un tutor que conducía a ¿quién? A Cristo. A única pessoa que consiguió cumplir a ley de Moisés fue Jesús. Ni un humano consiguió cumplir. Solamente Jesús cumplió perfeitamente esa ley. E ainda os sacerdotes pediam que as pessoas cumprissem perfeitamente essa lei, coisa que eles não conseguiam fazer. Pensa o desespero daquelas pessoas. Por isso Jesus disse, se compadecia delas. E essa é a essência do Evangelho do Reino. A gente se compadecer dos outros. A gente encontrar em nós outros almas que van a ser salvas y no condenadas. Usar empatía cuando olhamos para los otros. ¿Qué significa usar empatía? Es cuando yo, por ejemplo, veo que o hermano está con un problema, está pasando una situación, entonces yo me voy a colocar en el lugar de él y voy a sufrir con él. Adianta, por ejemplo, ver que un hermano está pasando fome. Entonces voy a falar, meu Deus, está com fome. Vai ter que orar. Doy una palmada y me voy. ¿Adianta eso? Eso no es ser empático. No usó empatía. A pessoa, todo lo contrario, fue indiferente en ese momento. Viu o sofrimento da pessoa, não se colocou no sofrimento dela e ainda se afastou. A empatia é tudo o contrário. A empatia é quando você encontra o problema do irmão, vive com ele o problema, sofre com ele o problema, mas ao mesmo tempo ajuda. Fica do lado da pessoa. Essa é a função da igreja, tá? De cada um de nós, dos membros da igreja. É usar empatia para com os outros. E aí Jesus começa a dizer, vocês têm que considerar aquelas pessoas mansas. Você tem que olhar para aquelas pessoas mansas. O contrário que faziam os líderes. Os líderes daquela época julgavam as pessoas mansas. Discriminavam aquelas pessoas. E as pessoas se sentiam cada vez mais indignas de servir a Deus. Quando a gente usa empatia, faz uma diferença em qualquer lugar que você pisa.
Vamos supor, você entra em um ambiente de trabalho, se você usa empatia, as pessoas se vão a sentir acolhidas a você. E tem uma regra que Jesus colocou no Sermão do Monte. Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Dentro do mesmo Sermão do Monte, aí Jesus fala assim, tão simples. Dice: portanto, todo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim façam vós também a eles, pois a lei dos profetas se cumpre aí. Se você veja a lei de Moisés, dizia assim: tudo aquilo que tu não queres que te faça, tu não faz. Por exemplo, é uma lei passiva. Eu fico no meu canto, eu não incomodo a ninguém, não incomodo ao pastor, não incomodo a ninguém, e ele não vai me incomodar. Mas fico no meu canto, não vou fazer nada. Essa é uma lei passiva. Agora Jesus, em sua plena sabedoria, em seu pleno uso do Espírito Santo, ele diz: olha, tudo aquilo que tu quer que a pessoa te faça, tudo aquilo que o irmão Dairone quer que tu faça para mim, eu primeiro tenho que fazer para você. Dá para entender? Aí é ativa a lei. Aí te estimula a fazer alguma coisa. Eu não posso esperar que o irmão me trate bem, seja respeitoso comigo, se eu não estou sendo respeitoso primeiro com ele. Eu tenho que começar a agir. Veo que as pessoas esperam que outros façam algo que a gente se agrada e fica quieto esperando e diz: mas ninguém me faz isso, ninguém me considera. Mas será que nós tomamos a iniciativa? Será que en un momento, si você quer estar quiere hacer una amizade con un hermano, vamos a supor, entramos en iglesia y queremos, vamos a salir y cumprimentamos, hermano, o esperamos que él nos cumprimente? Ya vi casos de hermanos que entraron en una iglesia, no cumprimentaron a ninguém, fueron sin cumprimentar a ninguém y falaron: oh, esa iglesia es fría, ninguém me cumprimentó. Mas o hermano entró y salió do mismo jeito. No cumprimentó a ninguém. No entendió o que significa a regra áurea, a regra de ouro. Tudo aquilo que você quer que vos façam com você, primeiro você faça com eles. Se eu quero que alguém me respete no trânsito, eu primeiro tenho que respeitar. Não é mesmo? Eu quero que alguém me respete no trânsito, estou parado e começo a buzinar. Vai me respeitar outra pessoa? De jeito nenhum. Se eu quero que minhas filhas me tenham respeito porque quero o amor delas, mas ela vê um pai que nunca dá um beijo, nunca dá um abraço, não fala que ama a elas, eu não falo que amo, não falo nada, será que em algum momento me vão a dar um abraço, me vão a dizer que me amam? Não, não espere isso. A regra áurea pide isso. A regra de ouro de Jesus está pidiendo eso. Primero tú faz para después recibir. Eso es evangelio. Eso ensina o Sermão do Monte. Muchas personas esquecieron de que es tan simple así. Y comienzan a buscar doctrinas y van a buscar revelaciones, profecías. Y la palabra de Dios es simple, muy simple. É só praticar. E Jesus, quando começou o Evangelho, que durou mais de 3 anos aqui na terra, ele começou a ensinar, a preparar e dar cura e libertação. Ele quer que a gente também ensine as pessoas, busque as pessoas e não esperemos que elas cheguem aqui. ¿Sabe cuál es a idea a veces da igreja? Que a pessoa tem que chegar aqui e depois sai e assim como entrou tem que sair. Outro dia estávamos falando com o pastor. Oíde. ¿Qué es oíde?
é ficar aqui na igreja, só ministrando a palavra, louvando, e isso? Não. O ide sair das portas para fora a buscar as pessoas. Ontem foi, pastor, sí, ontem foi o encontro de pastores lá, que nos encontramos pastores com as esposas, as famílias juntos, para ter uma confraternização de pastores no Conselho de Pastores de Itajaí. E aí chega uma esposa de um pastor e me pergunta: oh, pastor Hugo, você se congrega na igreja Torre Forte? Aí eu falei: sim, fiquei meio orgulhoso, não, me reconheceu da igreja Torre Forte, né? Disse: eu conheço um irmão da igreja Torre Forte. Ah, quem é? O irmão Jonas. O irmão Jonas. Então eu perguntei para ela, mas como que conhece você, irmão? Disse: eu vejo todos os dias pregar, disse, evangelizar na porta do mercado, nas ruas, entregando panfletos, entregando textos bíblicos. Disse: reconheço hasta pela voz dele. Disse: a veces eu estou andando por um lado e já escuto a voz dele e reconheço ele. E sabe qual é a conclusão que chegamos, irmão Jonas? Que você é o evangelizador nato. Por quê? Porque você, com suas limitações, você vai evangelizar as pessoas. Ele não fica em casa. Tem todos os motivos para ficar na casa, tá? Todos os motivos. Mas ele não fica na casa. E é reconhecido por isso. É reconhecido. Eu, inclusive, me emocionei naquele momento falando com a pastora. Mas o que faz o irmão Jonas é recém o começo. O começo do ID. Porque a gente vai receber uma palavra, dizer: Jesus te ama. Até pode ser que a pessoa aceite Jesus nesse momento. Você vai orar, vai entregar um texto bíblico, vai orar por ele. Mas não termina aí. Se não entendimos o ID. Vamos ler o texto bíblico que nos pide. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, capítulo 28, versículos 19 e 20. A última parte do Evangelho de Mateus. Irmãos, isto que está pedindo Jesus é um mandato para o cristão. Não é uma opção. Alguns pensam: não, mas eu faço se eu quero. Não é assim. É um mandato bíblico. E diz assim: portanto, ide e fazeis com que todos os povos da terra se tornem e fazer discípulos de todas as pessoas, bautizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Oídes isso. Oíde não estar pregando aqui. É mais, eu nem gosto que se chame pregação isso aqui, tá? Aqui estou ministrando a palavra de Deus. Eu estou ensinando a palavra. Pregação é quando cada um de vocês sai na rua e alguém vem aí e diz: ai meu Deus, estou com tantos problemas. Mas eu tenho uma esperança para você. Tem algo que vai solucionar tus problemas. Como? Não, eu tenho uma esperança. Você só depositar fé. Isso é pregação. Pregação é sair na rua e buscar pessoas que estão desamparadas emocionalmente, que estão desacreditadas. Aqui estamos ministrando a palavra, porque o Espírito Santo trouxe você aqui e estamos ministrando, mais nada. Mas aqui está pedindo, dice, fazer discípulos. O que fez Jesus com seus discípulos? Ele preparou, fez discípulos para que eles ao mesmo tempo fizessem quê? Discípulos de outras pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Fazer discípulos de discípulos. Não parar aí. Continuar fazendo discípulos. Quem se lembra aqui de quem discipulou você? Eu me lembro. Meu pai foi o primeiro, não? Eu lembro, minha mãe e meu pai.
Mas cuando yo estaba en adolescencia, que comencé a... Veo adolescencia que complica, comienza a questionar as coisas. Eu tive sempre um irmão, eu estava com uns 15 anos e ele estava com 30 e poucos anos. E ele sempre estava do meu lado me discipulando. E ele não me questionava, por exemplo, o que sabe que faziam muitas pessoas, diziam: mas tu és filho de pastor, tu tem que ser assim, tem que ser assim, como se a gente, por ser filho de pastor, já tem que ser pastor. E não é assim. Não é assim. Nós não transmitimos um gene a nosso filho dizendo: ele vai ser pastor. Não. É individual. Mas ele me falava de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa, que eu comecei a entender qual era meu papel dentro do Evangelho, qual era meu trabalho dentro do Evangelho. Ele me discipulava. E depois eu aprendi a discipular a outras pessoas. Discipular não se faz de um dia para outro. Discipular é um seguimento da pessoa. A pessoa pode vir aqui, aceitar Jesus, pode se reconciliar com Cristo, mas depois disso tem que ser discipulada. Por isso a igreja, vamos a retomar, foi anunciado, pastor, ¿no? Vamos a retornar ao ministério do ensino por meio de um discipulado de obreiros. O dia 6 de setembro, uma terça-feira, vamos começar esse discipulado de obreiros. ¿Es só para obreros? Não. Os obreros, lógico, tem que estar, tá? Os obreros têm que estar. Se são obreros, têm que estar. Mas pode vir qualquer membro da igreja. Por quê? Porque você vai ver como funciona o reino, como funcionam as coisas da igreja. Qual é o comprometimento que temos cada um de nós dentro do evangelho do reino. Nós, pastores, somos também obreiros. Precisamos disso também. E quando termine o discipulado de obreiros, vamos continuar, tá? Vamos continuar com o ensino bíblico para todos os membros também. Mais ou menos temos preparado umas 60 apostilhas prontas para ensinar. Todo tem a ver com o caráter do cristão. Como o cristão tem que lidar na vida cotidiana, dia a dia. Como colocar em prática os ensinos do Evangelho do Reino. Vamos fazer isso, irmãos. E vai ver como vão aparecer discípulos para o reino. Você vai discipular e outro também vai discipular e assim vai ir. Não vai precisar que outro te venha e te ensine dizendo: ai, mas pastor, como eu não sei isso. Não, não, você mesmo vai aprender. Como todos aprendemos. E você mesmo vai tirar suas dúvidas com a palavra de Deus. Pode ficar em pé, irmãos. No nome de Jesus. Tem uma coisa que aconteceu quando estava o Sermão do Monte, que leímos aí, não? Diz que Jesus se posicionou no monte, acima, e os discípulos ficaram perto deles, e outras pessoas ficaram no pé da montanha. O que quer dizer isso? Diz que havia muitas pessoas, mas estavam no pé da montanha. Mas umas poucas pessoas estavam perto de Jesus. ¿Eso qué significa? Voy a fazer esse questionamento para você. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta Jesus falar com você, você quer estar perto ou quer estar longe? Eu quero estar perto. ¿Sabe quem estavam perto de Jesus? Os apóstolos, os discípulos, aqueles que foram a discipular, que foram a hacer crescer a igreja, os que olharam o rosto de Jesus enquanto ele estava falando. Aqueles que ficaram no pé da montanha, provavelmente entrou o mensagem aqui, saiu por aqui e não fez diferença em sua vida. Então eu quero perguntar para você: você onde quer estar? No pé da montanha ou do lado de Jesus? Eu quero estar do lado de Jesus. Eu quero ouvir a palavra de Jesus e praticar. Não que entre por aqui e saia por aqui. Tem que entrar aqui, raciocinar e descer no coração. É assim
que você vai começar a praticar a palavra de Deus. E pode ter certeza que no momento que você comece a entender o que significa ser um discípulo, você não vai ficar quieto, tá? O Espírito Santo não vai permitir que você fique quieto. Pode ter certeza absoluta. Você vai começar a buscar outras pessoas para discipular. Como dice la Biblia, cuán formosos son los pies de aquellos que caminan y pregan el evangelio. Você não vai poder parar porque vai saber que está fazendo uma obra e está caminhando e não para e não para. Isso é o Espírito Santo em você. Quando você é discipulado, automaticamente você quer discipular a outra pessoa. Não pode ficar calado. É um fogo interno que fica em seu coração, dentro de você, e não pode ficar calado. Você vai ver se queixar alguém em seu trabalho dos problemas e não vai poder ficar calado. Va a salir, para. ¿Quieres que te dé una palabra? Yo sé cuál es la palabra que yo tengo para você. Ve aquelas pessoas que se queixam de todo. Ah, mas porque tem esto, tem aquilo. Você vai achar a oportunidade para dizer: eu tenho a palavra para tu ter uma esperança. E está dentro do Evangelho. O mesmo Evangelho que pregou Jesus. Não temos que inventar nada. Nada. Todo está já registrado. Por eso, si alguien quiere aquí, yo quiero hacer ese convite. O Espíritu Santo me está mandando a hacer ese convite. Si alguien quiere aceitar a Jesús y no aceitou ainda, puede vir aqui que eu vou orar por você. Si alguien también quiere se reconciliar con Cristo, puede vir aqui que vamos a orar por você. No se sienta obrigado. Es un convite que a gente faz porque sabemos que o Espíritu Santo muitas veces está esperando eso. Vamos a orar. Querido Deus, tua palavra foi revelada. Tua palavra está dentro da própria palavra de Jesus. Não revelamos profecias próprias porque não temos profecias próprias. A palavra de Deus é que fala. O Evangelho está escrito porque Jesus revelou esse Evangelho. É o mesmo Evangelho que pregou Jesus aqui na terra e o mesmo que estamos hoje pregando, Senhor. Por favor, nos ajuda a buscar almas. Nos ajuda a ter compaixão pelas pessoas, a poder evangelizar, poder discipular aquelas pessoas que precisam. A Igreja Torre Forte quer fazer isso. Nos ajuda, que tu Espírito Santo nos ajude a fazer isso, Senhor. Porque sabemos que cada vamos ser beneficiados. Tu não te beneficias porque tu já eres um Deus sobrenatural, soberano. Nós somos os beneficiados de fazer isso, Senhor. Tua misericórdia é grande, por isso pedimos de que nos perdoes constantemente nossos pecados, nossas falências. E por favor, nos ajuda a entender essa mensagem. Nos ajuda a recapacitar cada dia mais na importância de poder ser ensinados por o Evangelho do Reino de Jesus. E para a tua glória, todos falamos amém, Senhor.